Bom, gente, nós vamos ter hoje uma webinar. Nós estamos aqui na dúvida se é ESG ou ASG, que seria a tradução para o português, porque o E de Environment é ambiental. Então, como é que a gente vai, então, implementar essa agenda? Antes de apresentar o nosso palestrante, eu vou falar um pouquinho, né, porque nós temos outras pessoas que não são alunos, do Laboratório de Responsabilidade Social, que foi criado em 2002 e que temos projetos interdisciplinares em várias áreas. Temos a turma de Responsabilidade Social e Terceiro Setor, de Economia e Gestão da Sustentabilidade. Lançamos, sem sucesso, uma revista digital. Se alguém tiver coragem, a gente pode retomar. Ganhamos uma coordenação de um MBA de Turismo, Gestão, Economia e Cultura, e agora a gente está com um MBA de Cidade Inteligente começando no dia 26 de outubro, junto com a ONU Habitat, que é a nossa parceira. Então, temos essas 4 pós-graduações e, em termos dos nossos professores, nós temos 10% de professores que são pós-doutores. Nós temos a grande maioria de professores que são doutores, 58%, mestres 16%, 11% de doutorando, aqueles bons alunos que estão se formando agora, e 5% de pós-graduados, e que são mesmo nossos ex-alunos. A maioria desses pós-graduados são pessoas que se destacaram em áreas específicas e que passam a ser parte do nosso corpo de professores e palestrantes. Então, nós temos 18 anos de atuação, né? Já temos 18, quer dizer, na Cabala, vida, então já temos uma vida, e formamos mais de 1.400 alunos, que é um número significativo por 2 áreas que não são do core business, né? E que são 2 aulas importantes e que estão se consolidando, sobretudo agora na pós-pandemia. Em termos dos nossos estudantes, grande número de estudantes que fazem parte de ONGs e associações, obviamente porque tem um curso de terceiro setor, grande parte de empresas, né? E aí tem os setores das empresas, né? Óleo e gás teve uma turma importante, a gente formou 2 turmas da Petrobras. Na área também financeira, nós formamos turmas no BNDES. Tivemos uma turma, uma das primeiras, que praticamente só tinha jornalistas, uma grande parte de comunicação, e a grande maioria dos alunos, então, fica um mix desse perfil que nós estamos aqui. Bom, esse é o nosso contato. Para quem não for nosso aluno, eu passo, então, a palavra ao nosso Cristóvão Alves, que é gerente de pesquisa da Citave, e que foi o 2º melhor analista socioambiental para investidores em 2019. Você sabe que eu fiquei muito sensibilizada que você foi o 2º, porque eu sempre fui uma excelente aluna, tanto na graduação, na pós, e no colégio, na época era o 2º grau, e eu sempre fui 2ª aluna, nunca consegui ser primeira. Então, quando eu vi que você foi 2º aluno, eu falei assim, ele deve ser tão bom, porque está lá em nosso 2º lugar. Então, parabéns, Cristóvão Alves, por essa sua colocação, e eu passo a palavra, então, a você de como implementar essa agenda de ASG ou de ESG, como vocês preferirem. Por favor, comece. Muito obrigado, professora Dália. Eu perdi para o Índio, né? Quando ele está lá em primeiro lugar, é difícil ganhar dele. Mas eu vou compartilhar aqui minha tela, tá bom, gente? Antes da gente dar início. E, enfim, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer o convite para estar aqui, né? Para mim é um enorme prazer estar aqui falando com vocês. Eu que fiz graduação e mestrado no Instituto de Economia do UFRJ, então, para mim, é como se fosse, de certa forma, poder voltar e trazer um pouco, né? Tentar devolver um pouco para essa instituição que
ensinou bastante ao longo dos últimos anos. Então, dando início aqui, né, só explicando o que é essa questão de ASG, ou ISD, ou ESG, né, ou suas várias formas de tentarem traduzir a mesma ideia, né? Quando a gente fala ASG ou ISD, né, vem do inglês Environmental, Social and Governance, ou em português Ambiental, Social e Governança Corporativa, tá? Que não é nada mais, nada menos do que sustentabilidade com uma sigla um pouco mais sexy, um pouco mais bonita, tá? Sustentabilidade principalmente do ponto de vista mais corporativo, e é a forma como principalmente as empresas, né, e os investidores eles vêm tratando esse tema, a nomenclatura, tá? Quando eu comecei a trabalhar com esse tema, a sigla famosa era SRI, né, o Investimento Socialmente Responsável, e, enfim, as taxonomias, né, os nomes eles vão mudando com o tempo, mas a ideia por trás é a mesma, né? Ou seja, como você incorpora sustentabilidade ou temas ambientais, sociais e de governança corporativa dentro de uma agenda corporativa, dentro de uma agenda de investimentos, tá? Antes de iniciar aqui, eu queria só fazer um pouquinho dos 30 segundos do comercial do YouTube, né? Só para explicar um pouco o que é Cital e o que a gente faz, e vai dar um pouco de contexto para eu estar falando aqui com vocês hoje, tá? Mas, basicamente, a Cital é uma organização brasileira, uma organização carioca, né? A gente tem sede aqui em Botafogo, e nós nascemos em 2008, né, com a função de mobilizar recursos, capital, dinheiro, né, para gerar impacto socioambiental positivo. Nós tocamos essa missão, né, esse nosso grande objetivo, através de 2 programas. Esse que vocês estão vendo aqui na esquerda é o nosso programa de finanças sociais, tá, onde tem uma agenda muito mais voltada para investimento de impacto, onde nós desenvolvemos soluções financeiras para tentar fazer o capital chegar, né, onde ele não chegaria e onde ele consegue ser muito transformador, né? Então, basicamente uma inteligência financeira, né, uma série de produtos e soluções financeiras para alavancar o terceiro setor em especial, tá? E aqui no braço da direita, né, onde a gente tem o nosso programa de finanças sustentáveis, e no nosso programa de finanças sustentáveis, né, onde nós trabalhamos juntos do mercado de capitais, do mercado financeiro e de grandes empresas, né, tentando aconselhá-los a como tomar decisões e incorporar temas ambientais, sociais e de governança corporativa dentro da sua estratégia, dentro das suas decisões de negócio, né, de investimento e do dia a dia, tá? E um pouquinho aqui desse lado direito que a gente vai falar hoje, tá? Essa agenda de ESG, ou eu vou falar ESG, mas, enfim, já pegaram o espírito de que é uma coisa só, está bastante focada nesse contexto, né, de grandes investidores, grandes empresas, tá? Enfim, como eu falei, nós fomos fundados em 2008, né? Hoje chegamos a 75 profissionais. A gente cresceu bastante ao longo da pandemia, acho que no início do ano não éramos nem metade disso. E, enfim, temos escritórios aqui no Rio, São Paulo, né, na Amazônia, e também em Bogotá, na Colômbia. Tá bom? Bom, esse aqui sou eu, né? Já falei rapidamente de mim, mas explicando um pouquinho do meu trabalho, né, e de onde vem esse meu contexto para falar sobre ESG. Eu sou gerente de pesquisa e avaliação da Citaui, tá? O que significa que eu lidero a nossa área que é focada em apoiar investidores, especialmente grandes investidores, né, asset managers, fundos de pensão, fundos de investimento em participação, a como integrar ESG nas suas decisões de investimento, tá? Então, eu vou trazer esse contexto aqui para vocês, bastante focado nessa agenda de investimento, tá? De investimento responsável, como é popularmente chamado hoje, ou investimento sustentável, enfim, entre as suas outras nomenclaturas. Tá bom? Qual é a nossa proposta aqui de discussão, tá? Então, vocês devem ter percebido em jornais, em mídias, que esse tema de ESG, de investimento responsável, né, de responsabilidade social corporativa, vem ganhando uma proporção que nunca ganhou antes no Brasil,
né? Essa agenda está muito forte, todos os jornais, todos os meios de comunicação, de negócios, estão levando o tema com bastante seriedade. Então, a ideia aqui é a gente, desde trazer as discussões mais iniciais, né, sobre o que é ESG, qual o conceito, né, o que a gente está falando quando a gente fala de ambiental, social e de governança, por que isso vem ganhando essa proporção, né, quais são as vantagens de você ter essa agenda dentro do contexto corporativo e financeiro, tá? O quanto isso é relevante, né, qual o tamanho dessa nova onda, né, de ESG que a gente vem observando. E, enfim, também trouxe alguns, se a gente tiver tempo, né, alguns tópicos mais temáticos de fronteira, algumas tendências que a gente vem observando dentro dessa temática de ESG. Se sobrar tempo, a gente conversa um pouquinho sobre elas. Senão, acho que a gente pode, enfim, compartilhar o material e eu fico disponibilidade para quem tiver alguma dúvida ou quiser me procurar depois para continuar abordando o tema. Tá bom? Então, vamos começar aqui bem do começo, né, bem do início, e por que surge essa importância de ter uma agenda de sustentabilidade corporativa, de ESG, né? Então, existe essa percepção, né, e hoje, quando você fala em termos de empresas, investidores, existe quase um consenso, né, de que temas ambientais, temas sociais e temas de governança, eles têm a capacidade de impactar positivo ou negativamente, né, empresas e investimentos. Quando você pensa um pouco de contexto de bolsa de valores brasileiros, né, quase todos os grandes eventos, os grandes cisnes negros que afetaram positivo ou negativamente as companhias nos últimos 5, 10 anos, eles têm o elemento de ESG intrínseco por trás, né? Então, você pensa na questão, por exemplo, de Brumadinho, né? Na questão da JBS, com seus escândalos de governança, ou mesmo a questão da extração de salgema em Maceió, né? Que a Braskem, enfim, acabou sendo responsabilizada por danos graves às comunidades, impactos sísmicos causados na região. Então, assim, existe essa percepção de que temas ESG eles são relevantes do ponto de vista de desempenho das companhias, tá? E, por outro lado, também existe a percepção clara de que empresas, né, investimentos, eles têm a capacidade de impactar positivo ou negativamente a sociedade e o meio ambiente, tá? Então, é um pouco nesse contexto que se insere essa agenda aqui de investimento responsável, de ESG, de responsabilidade social corporativa. E o que, de fato, a gente está chamando de ambiental, social e de governança corporativa, tá? Enfim, existe uma série de subtemas, né, ou tópicos dentro de ambiental, social e de governança, tá? Mas só para exemplificar um pouco, para tentar ilustrar o nosso pensamento. Quando você está falando de temas ambientais, você está pensando em temas como escassez, né, ou disponibilidade hídrica, né, acesso a recursos naturais, eficiência energética, impactos em biodiversidade, fauna, flora, temas como reciclagem, logística reversa, economia circular e emissões de carbono, né, e de forma mais ampla questões de mudanças climáticas. Clima é um tema que ele é um pouco mais transversal, tá? Ele já há alguns anos um dos grandes tópicos dentro de ESG, levado com bastante seriedade no Brasil e no mundo, mas a gente acaba, por convenção, colocando ele aqui dentro de meio ambiente, tá? Apesar de que ele também tem impactos claros ali na sociedade. Quando a gente fala de temas sociais, a gente está falando de questões como diversidade no corpo de trabalhadores das empresas, saúde e segurança ocupacional, questão de relacionamento com a comunidade no entorno, né? Enfim, tem uma série de outros tópicos que a gente pode considerar aqui, né, que são temas sociais e relevantes, né, para o mundo corporativo. E, por fim, quando a gente fala de governança, né, governança corporativa, ou seja, quais são os meios de controle e tomada de decisão dentro de uma companhia, alguns temas-chave e bem relevantes são, por exemplo, remuneração de administradores, né,
Ou seja, quais são os incentivos que você está dando para o corpo executivo de uma companhia agir de uma forma ética, né, ou agir de uma forma pensando no longo prazo. Diversidade no conselho de administração, né, o conselho de administração que são aquele corpo mais alto dentro de uma organização e que é representante do acionista e responsável por traçar a trajetória de longo prazo de uma companhia. Enfim, existem diversos estudos e artigos que apontam como você ter um conselho mais diverso, né, diversidade de gênero, de raça, de origem, enfim, sob seus vários ângulos, é benéfico do ponto de vista de geração de valor no longo prazo para uma companhia. Tá? E, enfim, outros temas como ética e corrupção, relações com partes relacionadas, tá, que permeiam aí e estão dentro desse contexto de governança. Na nossa experiência trabalhando desde com empresas e investidores aqui no Brasil, né, a gente sabe que o tema de governança ele é levado bastante a sério, né, porque no momento que você investe numa empresa, você se torna sócio de uma empresa e o direito que você tem como sócio minoritário é algo que você leva em consideração. Tá? Temas sociais eles são razoavelmente entendidos e considerados. No Brasil você tem uma legislação de questões trabalhistas, previdenciárias, que ela comparada com outros países, ela é bem robusta, né? Então, enfim, já está um pouco no radar das empresas e de investidores. E quando você fala de meio ambiente, talvez seja um pouco do grande desafio, né? Como que você leva em consideração os desafios ambientais, não só intrínsecos à operação de cada empresa, mas como também, né, tendências mais de longo prazo do mercado, como precificação de carbono, né, eliminação do uso de plástico. Isso ainda é um pouco mais desafiador, né, para as empresas, para as companhias, né, e para os investidores que a gente vem trabalhando aí nos últimos anos. Enfim, contar um pouquinho apesar desse tema ESG, ele ser algo, uma sigla nova, né, uma onda que a gente vem observando agora nos jornais, no mercado, e vem tomando uma proporção muito grande, ele data de bastante tempo atrás, né? Talvez com outro nome, com outros nomes, com outras motivações e outras conotações, mas, enfim, desde o século XVIII, né, você já teria ali alguns embriões do que seria você incorporar temas ESG nas suas decisões de investimento, né, de alocação de recursos e de crédito, de empréstimos. Então, ali no século XVIII, você tinha os Quakers e os metodistas, né, que são grupos cristãos que se negavam a emprestar dinheiro ou a fazer investimentos em certas atividades que eles consideravam que iam contra os princípios religiosos deles. Tá? Isso é algo que ainda existe com bastante força mesmo nos dias de hoje. Tá? Então, existe todo um conceito, uma discussão sobre finanças islâmicas, né, que, por exemplo, eles seguem o próprio código religioso, né, acho que o nome que eles dão é Shirah, enfim, algumas atividades econômicas, como, por exemplo, produção e comércio de álcool, produção e comércio de tabaco, né, armas, munição, são atividades que não são passíveis de receber dinheiro, né, desses grupos, que gerem uma quantidade de recursos bem significativa. Tá? Enfim, tem várias coisas que aconteceram nesse meio tempo, né? Não dá para passar aqui por todos os pontos relevantes, mas eu acho que outro marco bem importante, né, foi ali no final dos anos 60, nos anos 70, né, no contexto do apartheid da África do Sul. Né? Então, a África do Sul é um país que recebia muito recurso, muitos investimentos de empresas americanas na época. Né? E quando a questão do apartheid foi se tornando mais evidente, né, enfim, eram mais claras as injustiças raciais que eram promovidas pelo regime, você começou a ter um movimento de empresas e investidores que se negavam a fazer novos investimentos e ampliar fábricas, e estavam mesmo em um processo de desinvestimento no país. Tá? Então, o que ficou bastante famoso na época foi o Código de Sullivan. Né? Sullivan ele era um reverendo que também era membro do conselho de administração, se eu não me engano, da General Motors, tá? Que tinha participação, enfim, tinha negócios, fábricas ali dentro da África do Sul.
E o Código de Sullivan foi um documento elaborado com padrões éticos que deveriam ser seguidos, né, por empresas que estivessem atuando ali na África do Sul, no contexto do apartheid. Tá? Ou seja, para você garantir que você não estaria corroborando ou fortalecendo o regime que era bastante criticado a nível internacional. Talvez outro marco aqui que vale a pena a gente falar um pouquinho, enfim, no final dos anos 80 e nos anos 90, né, coloquei 90 e 90 aqui, mas você começou a ter alguns movimentos de pressão contra bancos multilaterais, isso especialmente em questões associadas a meio ambiente. Tá? Então, em 1989, você teve um grande acidente, né, no setor de petróleo envolvendo o Exxon Valdez, lá no Alasca, uma grande unidade de produção que enfim, naufragou e gerou impactos numa região onde a biodiversidade era bastante sensível. Tá? Isso ganhou uma comoção enorme, né? E, enfim, era uma companhia que recebia muitos recursos desses fundos, dessas instituições multilaterais, né? Como o Banco Mundial, o AFC, né? Esses bancos que atuam normalmente em muitos países e recebem bastante recursos de contribuintes. Tá? Então, a partir desse acidente, você começou a ver uma pressão crescente, né, de grupos de investidores para que não fossem mais investidos recursos em empresas que tivessem essa externalidade, né, ambiental ou social negativa. Tá? E também foi formada a Ceres Coalition, né, representada por esse grupo de investidores, e eu acho que isso aqui foi um grande marco para o que a gente chama hoje de ESG, investimento responsável, porque a partir daí você começou a observar uma crescente demanda de opções de investimento, né, e produtos de investimento que pudessem atender esses investidores que tivessem uma preocupação genuína em integrar temas ambientais, sociais e de governança dentro das suas decisões de investimento. Tá? Enfim, ou seja, o movimento, de certa forma, passa a ser organizado nos anos 90, e se pudesse citar um marco adicional que eu nem coloquei aqui, mas em 2004, 2005, você teve o lançamento lá pelo Kofi Annan, né, junto com uma série de grandes investidores institucionais, dos princípios para investimento sustentável. Princípios para investimento responsável, o que a gente chama de PRI ou PRI, que eram 6 princípios, né, que preconizavam o que o investidor ele tem que fazer para integrar temas ambientais, sociais e de governança na sua decisão de investimento. Tá? Então, isso acabou esses princípios que foram lançados ali em 2004, 2005, eles ganharam uma grande proporção. Né? Hoje em dia, você já tem um volume bem expressivo de investidores que são signatários desses princípios e se propõem a seguir essas diretrizes, né, para evitar que você aloque recursos em atividades econômicas que sejam, do ponto de vista éticos, ruins, né, e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de serem detratores de valor dos seus investimentos. Então, falei um pouquinho aqui da história, né? Então, tentando trazer um pouco mais para o presente. O tema ESG ele vem despertando interesse crescente, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? Então, aqui tem alguns gráficos do Google Trends, né? Quantas buscas vêm sendo feitas no Google pelo tema ESG. Tá? Então, a gente observa que, tanto a nível mundial, desde fevereiro de 2016 até meados desse ano, quanto a nível Brasil, o tema ele vem ganhando um gradual crescimento, né? No Brasil você observa que ele ficava estagnado por bastante tempo antes de começar a chamar bastante atenção ali a partir de maio, julho de 2020. Enfim, por ser um tema tão vem ganhando bastante importância, né? Hoje em dia, no mercado de capitais, no mercado financeiro, é praticamente impossível você não ouvir falar disso. É bem difícil você trabalhar com isso no mercado de capitais, no mercado financeiro, em grandes empresas, sem ter o básico de conhecimento e noção sobre o que é ESG, né, e quais são as suas prioridades do ponto de vista de responsabilidade social corporativa, né?
Mas, enfim, agora a ideia é trazer aqui um pouco das motivações, né, que levam investidores e empresas a incorporarem temas de investimento responsável, né, ou ESG. Tá? Em suma, existem duas principais razões, duas principais motivações, né, pelos quais, principalmente, os investidores eles optam por incorporar temas ambientais, sociais, de governança dentro da sua agenda, né, de investimentos, dentro da sua filosofia de investimentos. Tá? O primeiro deles, e talvez mais óbvio deles, era por uma razão ética. Né? Ou seja, você acredita que existem certos setores, atividades e empresas que são ruins para a sociedade, que são ruins para o meio ambiente. Então, você deixa de financiar essas empresas com seus recursos, tá? Por uma questão moral, por uma questão, né, mais ética. Setores como, por exemplo, de armamentos, bebidas, tabaco, né, jogos de azar, entre outros. Tá? O segundo motivo, e assim, esse tema de ética, né, ele está lá no cerne do investimento responsável, né, do ESG. Então, lá no passado, quando isso foi começado, quando essa temática começou a ganhar expressão, ela nasce com uma visão puramente ética, né? Ou seja, eu vou tentar fazer o melhor para o mundo com as minhas decisões de investimento. O segundo motivo que começou a ganhar mais expressão, especialmente ali a partir dos anos 90, tá, é a lógica de alfa. Né? O que eu estou querendo dizer com alfa? É a ideia de que se você considera esses temas ambientais, sociais e de governança, no momento que você for investir o seu dinheiro, você consegue, ao mesmo tempo, ter um menor risco na sua tomada de decisão e, por outro lado, gerar um melhor retorno, né, dentro daquele capital que você alocou. Tá? Então, é a percepção de que cada vez mais esses temas eles vêm se tornando importantes para a determinação de preços dos ativos. Né? Ou seja, se você tivesse prestado atenção em temas ESG, eventualmente você não estaria comprado em Vale na época, né, do acidente não, né, da tragédia de Brumadinho. E assim, existe uma série de razões pelas quais essa lógica vem ganhando mais força, né? A principal delas é que você cada vez mais consegue juntar evidências empíricas, né, de que empresas, ativos que possuem bom desempenho do ponto de vista ambiental, né, ou seja, está com as licenças ambientais em dia, não gera danos à biodiversidade do entorno, do ponto de vista social, ou seja, nas relações com seus trabalhadores, né, com as comunidades do entorno, e do ponto de vista de governança, você tem cada vez mais evidências que essas empresas que cumprem esse checklist, elas geram um retorno maior, né, elas têm uma maior velocidade de crescimento, geram mais retorno para o seu acionista. Então, em 2019, a McKinsey trouxe um estudo que tenta explicar um pouco dos mecanismos de transmissão pelos quais isso acontece. Tá? E alguns deles pode perceber que vão parecer bem evidentes. Então, primeiro, pensando em maior atratividade, né, para clientes e nichos de mercado sustentáveis. Cada vez mais as pessoas se preocupam em comprar produtos e adquirir serviços que têm uma pegada, né, de sustentabilidade embutida. Então, as pessoas enxergam valor nisso e tem uma série de estudos que comprovam que isso é algo real. E eventualmente estão até dispostas a pagar um pouco mais, né, para comprar aquela roupa, sabendo que a roupa não foi fabricada com lastro de trabalho análogo ao escravo ou degradante. O segundo é que você consegue ter uma melhor acesso a recursos e relacionamento bom com a comunidade e poder público, né? Ou seja, se você respeita a comunidade à sua volta, eventualmente você tem menos riscos que seu negócio pare por protestos, né? Pensando em setores que são mais intensivos em capital, setores mais de infraestrutura, e eventualmente você vai ter uma melhor relação com o poder público, né? Vai ser mais fácil renovar suas licenças, seus alvarás, e você vai ter menos denúncias ali do Ministério Público, né, todo mês na sua porta. O terceiro ponto é através de minimização de riscos e passivos através de práticas, né, preventivas, ou seja, você tenta antecipar, né, a ideia é que você considerar temas ambientais, sociais e governança, você consegue melhor antecipar eventuais riscos do seu negócio e não incorrer em processos lá na frente. Né? Ganho de eficiência e produtividade, né? A partir do momento que, por exemplo, você está preocupado ali
com o bem-estar do seu funcionário, do seu colaborador do trabalho, eventualmente ele vai ser mais produtivo. A partir do momento que você passa a se preocupar não somente, né, com o lucro da sua operação, você começa a prestar atenção em coisas como consumo de energia, consumo de água, e pode advir um certo ganho de produtividade, de margem, né, dessa preocupação. Atração e retenção de talentos, né? A ideia de que cada vez mais, né, principalmente com esse movimento intergeracional que é tão falado, as pessoas tendem a querer trabalhar vinculadas a um propósito, né? Então, não quero trabalhar só numa empresa que vai me pagar um salário, vou constituir uma vida confortável, mas eu quero, através do meu trabalho, dar um significado, um propósito para a minha vida. Então, a lógica de você conseguir atrair e reter talentos. E, por fim, né, talvez mais óbvio aqui, seja a questão de visibilidade e reputação, ou seja, empresas que têm essa pegada de sustentabilidade, elas têm uma melhor reputação, que pode representar um ganho, inclusive operacional, financeiro, tá, para elas no futuro. Enfim, eu acho que é legal trazer um pouquinho desse estudo aqui. Perdão. Esse aqui foi um estudo comissionado pelo Deutsche Bank, tá? A logo deles, onde eles tentaram fazer um levantamento mais bibliométrico, né, sobre desempenho financeiro, né, de empresas e fatores de desempenho ESG, né, desempenho ambiental, social e de governança. E, enfim, se pega na literatura do tema, toda semana você tem dezenas de artigos, né, que tentam entender as causalidades, né, se existe alguma correlação entre uma companhia ter um bom desempenho do ponto de vista ambiental, social e de governança, e ela ter maior, né, crescimento, maior retorno financeiro, melhores margens. Então, o que esses pesquisadores comissionados pelo Deutsche Bank fizeram? Eles fizeram um levantamento de 2.200 estudos empíricos, né, sobre o tema, que foram feitos desde dos anos 80 até a atualidade, até 2015, e tentaram entender qual a proporção de estudos apontava que existia um desempenho, uma correlação positiva entre desempenho ESG e performance financeira, tá? E quais apresentavam uma relação negativa e quais apresentavam uma relação ali neutra, ou seja, você não tinha uma correlação positiva nem negativa que você pudesse apontar. Então, esse estudo foi feito para várias regiões do mundo, né? Quando você vê aqui na América do Norte, 42,7% dos estudos apontavam que existia uma correlação positiva entre esses temas, né? Entre a empresa ter um bom desempenho do ponto de vista ambiental, social, de governança e ter um bom desempenho financeiro. 7,1% apontavam que existia uma correlação negativa, né? Ou seja, o melhor desempenho de trazer uma perda financeira, né? Pelo menos uma correlação com uma perda financeira. E o diferencial aqui, né, os outros 50%, seriam os estudos onde essa hipótese não se verifica, então você não tem nenhuma correlação positiva, nenhuma negativa que você pudesse comprovar. O interessante é observar que essa questão ela é verdade, ela se mostra verdadeira para várias regiões do mundo, né? Até quando você pega enfim, os países desenvolvidos, mas quando você faz uma quebra regional e tenta observar que só os mercados emergentes, você percebe que essa correlação positiva ela se mostra ainda mais forte, né? Ou seja, se você está operando num mercado emergente, onde eventualmente a régua, né, o padrão de práticas de sustentabilidade, eles são mais frouxos, onde as regulações eventualmente não são tão aplicadas e tão cobradas, o fato de você ter um bom desempenho de sustentabilidade tende a ser mais correlacionado com você ter uma boa performance financeira. Vou ver como a gente está de tempo. Vou tentar passar rapidinho aqui por esses slides, mas basicamente eles mostram, tá, essa curva aqui laranja, ela representa as empresas que hoje, né, são negociadas na Bolsa de Valores brasileira, que possuem bom desempenho de sustentabilidade. Tá? Essas empresas azuis a gente pode enxergar como as empresas que são negociadas na Bolsa de Valores brasileira e sem nenhum critério de sustentabilidade. Tá? Então, essa linha aqui laranja representa o índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores,
E essa linha aqui azul representa um índice amplo da Bolsa de Valores que não tem qualquer recorte, né, ou qualquer critério. Tá? Então, o objetivo desse slide aqui é tentar dar trazer uma hipótese empírica, né, trazer uma demonstração empírica de como, também no contexto brasileiro em específico, você consegue observar um diferencial de retorno positivo para aquelas companhias, né, que possuem um bom desempenho de sustentabilidade em detrimento daquelas companhias que não possuem um bom desempenho de sustentabilidade. Tá? Então, aqui no período observado, desde 2005, essas empresas que possuem critérios de sustentabilidade mais robustos, elas tiveram uma rentabilidade acumulada de 204%, né? Contra a média do Ibovespa, né, que seriam as empresas que não têm esse recorte, esse critério, elas têm uma rentabilidade positiva, considerando os últimos 15 anos, de 175%. Né? Então, em tese, você teria aqui pelo menos 29% de diferencial de retorno nesse período, pelo fato de você ter escolhido investir naquelas empresas que são mais responsáveis, que são mais sustentáveis. Enfim, esse outro slide era basicamente para mostrar que isso também se verifica quando você sai do contexto Brasil e olha no contexto mundo, tá? Mas eu acho que a ideia já ficou clara ali no slide anterior. E, enfim, tentar explicar um pouquinho sobre qual é o tamanho, né, desse mercado, tá? Dessa indústria de ESG e de investimento responsável. Então, assim, não existe uma métrica única, né? Não existe uma forma que você possa pegar e dizer, olha, das 200 mil empresas que existem no mundo, tal percentual pode ser considerado sustentável, responsável, tal percentual não pode. Ainda não existem estándares internacionais aceitos que você consiga ter essa quebra tão clara. Mas tem uma quebra aqui que eu acho que é tão interessante que é quanto dos recursos que a gente chama de ativos sob gestão, né? Mas quantos dos recursos que são profissionalmente geridos no mundo levam em consideração temas ESG, tá? Então, hoje no mundo, você tem aproximadamente 120 trilhões de dólares de recursos que são geridos profissionalmente, né? Ou seja, estão aplicados em fundos de investimento, né? Estão sendo geridos por fundos de pensão, por gestoras de recursos, por áreas de investimento de seguradoras, ou seja, no total você tem ali 120 trilhões de dólares. Tá? E no mundo, 25% desse valor, tá, ele já leva, em alguma medida, em consideração temas ambientais, sociais e de governança na hora da sua alocação, né? Ou seja, a cada R$4 tem essa preocupação em considerar temas ESG na sua decisão de alocação. Tá? Isso era em 2018, tá? Esses dados são de um relatório que sai bianualmente, chamado Global Sustainable Investment Review. A expectativa é que esses 30 trilhões, né, que seriam um volume de recursos geridos com critérios de sustentabilidade, eles evoluam para 45 trilhões no final de 2020. Tá? É interessante observar não só o tamanho disso, como também a velocidade de crescimento. Então, em 2016, você tinha 22 trilhões de dólares que consideravam critérios de sustentabilidade, né, na hora de decidir qual ativo investir. Em 2018, isso evoluiu para 30 trilhões de dólares. A expectativa é que em 2020 isso chegue em 45 trilhões. Tá? Então, assim, é algo super relevante. E é importante reparar também que em diferentes regiões do mundo a gente está em estágios, né, distintos de considerar esses critérios de sustentabilidade, né, dos investimentos. Então, por exemplo, quando você pega aqui o exemplo da Europa, né, ESG praticamente surgiu na Europa, né, algo que já é feito com bastante maturidade, né? As CITAUs da Europa surgiram lá nos anos 80, nos anos 90, então eles já têm bem mais tempo de estrada que a gente. E você pega um recorte na Europa, você tem cerca de 50%, né, de todos os investimentos que são feitos lá, né, consideram critérios de sustentabilidade, né, para a sua decisão. Tá? Nos Estados Unidos, esse cenário ainda é um pouco mais tímido, né? Então você tem ali cerca de 25%
do mercado de investimentos americanos considera se a empresa é mais ou menos sustentável, né? Se um ativo é mais ou menos sustentável na hora de investir. Tá? No entanto, você observa que os Estados Unidos eles vêm crescendo numa velocidade mais rápida, né? Como se eles tivessem despertado ali entre 2016 e 2018. A gente ainda não tem dados oficiais de 2020 para trazer uma referência um pouco mais atualizada, mas, enfim, posso adiantar, mostrar um pouquinho nos slides seguintes, é que a velocidade de crescimento, pelo menos nos Estados Unidos, a gente observa que vem sendo maior, né, nos últimos 2 anos, em comparação com, enfim, esse período aqui de 16 e 18. Tá? Outras regiões do mundo ainda estão um pouco patinando nisso, né? Para o caso brasileiro, a gente ainda também não tem dados confiáveis sobre o quanto você tem de recursos que levam em consideração temas de sustentabilidade na hora de serem investidos, né? Mas a gente também observa um crescimento e nós mesmos, né, que lidamos com esses investidores diariamente, a gente observa que o tema vem ganhando relevância e importância na agenda deles. Né? Deixa eu ver aqui, estamos com mais 15 minutos, vou passar um pouquinho aqui. Esse slide, basicamente, é para mostrar um pouco de como que, em 2019, né, ou seja, um dado um pouquinho mais atualizado, você teve uma migração de recursos de fundos que não consideravam temas de sustentabilidade em sua alocação para fundos de investimento, né, ou seja, produtos, veículos de investimento que consideravam critérios de sustentabilidade em sua alocação. Tá? Então, quando você olha aqui no caso dos Estados Unidos, pegando um recorte dos últimos 10 anos, era algo que vinha crescendo relativamente devagar, aos pouquinhos, né? Mas em 2019 você teve um boom muito grande, né, de dinheiro que passou a se preocupar, né, com temas de sustentabilidade, passou a ser direcionado para empresas mais responsáveis. E também na Europa, né, você tinha ali uma trajetória de crescimento não tão protuberante assim, mas quando você olha ali o terceiro trimestre de 2019, a gente observa um crescimento também bem significativo que vem ocorrendo. Né? Bom, isso aqui é só para dizer que, mesmo em 2020, né, no contexto do Covid-19, onde você teve um movimento no mercado de capitais, no mercado financeiro global, de sair de veículos de investimento como fundos e irem para veículos com mais liquidez, né? Ou seja, você teve um movimento que chamam de voo para a qualidade, ou flight to quality, que buscava trazer mais segurança para as pessoas, né? Ou seja, você não sabe muito bem como vai ser o mundo daqui a um tempo, então você tenta investir em ativos que sejam mais seguros, né? Ativos imobiliários, ouro, dinheiro líquido, né? Cash, enfim, entre outros. Mas mesmo nesse contexto de pânico, de terror que a gente viveu ali entre os primeiros meses de 2019, de 2020, perdão, você observa que os fundos, né, os veículos de investimento, os produtos que levavam em consideração temas de sustentabilidade, temas ESG na hora de investir, eles conseguiram arrecadar, né, e receber mais dinheiro. Ou seja, de fato, os investidores observam que no momento de crise, no momento, né, com a pandemia que a gente viveu e vive, esses produtos, né, essas empresas que têm uma preocupação genuína com temas ambientais, sociais e governança, elas são mais resilientes, né, tendem a trazer mais retorno ali mais para o médio e longo prazo. Bom, como eu falei aqui, para o Brasil especificamente, a gente não tem dados oficiais, tá? Mas a gente pode observar que, enfim, vários bancos, investidores, empresas no Brasil vêm tentando puxar essa agenda de ESG com bastante força. Tá? A gente, enfim, testemunha isso diariamente, inclusive com lançamento de produtos assim, bastante ousados, né? Como o Itaú, que quer criar uma conta de até R$1 bilhão, né? Para que você possa investir em empresas que sejam mais sustentáveis. Isso, por sua vez, né, também vem gerando repercussões políticas a nível de governo. Né? Então, por exemplo, em junho, quando você começou a ter evidências de que você estava tendo recordes de incêndios e desmatamento na Amazônia, você começou a ter alguns fundos globais, né, investidores globais bem relevantes, que começaram a pressionar o país do
ponto de vista de redução de desmatamento, ou seja, ou você começa a tomar conta direito da Amazônia, ou tira o meu dinheiro daqui, aí eleva o seu risco país e gera um efeito ruim para a sua economia. Como consequência, você começou a ver essa pressão, né, chegando também no governo, né, o objetivo de você criar mecanismos para você conseguir ter um controle melhor da floresta amazônica, né, brasileira. E, por fim, né, a gente começa a ver isso também surtindo resultados. Então, o Banco Central, no início do mês passado, né, anunciou que ia lançar uma agenda bem focada em como o setor financeiro brasileiro conseguiria apoiar essa questão de desmatamento e combate, tá, às mudanças climáticas. Então, é algo que, enfim, acontece no âmbito do mercado financeiro, impacta as grandes empresas, mas acaba, né, reverberando numa esfera política, afetando a vida de todos nós. Eu tenho mais aqui 10 minutos, queria falar um pouquinho desse tema aqui, mas eu acho que eu vou focar nessa questão aqui mais de desafios, né? Assim, no contexto brasileiro, né, existem alguns desafios, especialmente para o investidor que quer investir em empresas que sejam mais sustentáveis, mais responsáveis, tá? O primeiro deles é que existem poucas empresas, né, grandes e que sejam investíveis, listadas em bolsa aqui no Brasil, né? Você tem cerca de 400 empresas no Brasil contra 4.000 nos Estados Unidos. Então, fica difícil você deixar de alocar dinheiro em empresas que a gente pode ter uma percepção de que ela seja ruim, né, ou tem um histórico controverso, sem citar nomes aqui, né, acho que está no YouTube, melhor não dar exemplos. Então, assim, é difícil para o investidor brasileiro deixar de investir em algumas empresas pelo fato de você precisa ter uma questão de diversificação, né, dentro dos seus investimentos para você ter algum nível de segurança, tá? O segundo é que você não tem muita comparabilidade nas informações que são disponibilizadas. Tá? Então, é difícil você conseguir comparar se uma empresa é boa em detrimento de outra, porque os dados que elas divulgam sobre seus impactos ambientais, sociais e de governança não são padronizados. Tá? Existe uma grande dificuldade, né, de influenciar a alta gestão da companhia em muitos casos, né, porque, enfim, você tem uma estrutura onde muitas empresas são familiares e, enfim, regidas ali no âmbito de acordo de acionista e, eventualmente, a decisão, né, de um investidor bem intencionado, mas que tem um controle pequeno da empresa, acaba sendo um pouco difícil de surtir efeito, né? Ou seja, a lógica de, olha, vou investir numa empresa que seja ruim, né, e vou engajar com ela até que ela vire uma empresa boa, é um pouco complexa no contexto brasileiro, né? E, por fim, né, só reforçando a questão de ausência de informações que sejam relevantes, né, para as companhias. Então, a gente vê muitas empresas que você quer entender melhor a questão de sustentabilidade dela, né, só que as informações que ela divulga, né, acabam sendo pouco materiais, levando em consideração a natureza das atividades que ela executa. Tá? E, enfim, então trazer alguns temas que são um pouco mais de tendência, tá? Essa questão do investimento responsável, né, ela vem ganhando força, principalmente no Brasil, ali em 2018, 2019. Em 2020, com a pandemia do Covid, a gente viu que os temas sociais, né, ou o S do ESG, eles passaram a ganhar uma importância muito grande, tá? Ou seja, diante de um contexto onde você viu uma grande destruição de valor, milhões de pessoas perdendo emprego e não tendo acesso ali a recursos básicos, né, companhias que conseguissem incorporar dentro do seu modelo de negócios um propósito social, elas acabaram sendo muito valorizadas, chamando mais atenção dentro dessa perspectiva de ESG, tá? Então, ou seja, o valor social e o propósito da companhia nunca esteve tão em voga, né? E, por outro lado, né, algumas práticas que já vinham sendo consideradas deletérias, por assim dizer, de algumas companhias, foram reforçadas nesse contexto do Covid-19. Né? Então, questões como pagamento de altos bônus, né, a executivos, no contexto onde você está demitindo colaboradores, é ruim. Né? Por outro lado, empresas que buscam alternativas para demissões em massa,
acabam sendo bem vistas nesse momento. Outro tema que é bastante relevante, né, a gente acabou não tendo tempo de abordar ele em maior profundidade, é clima, né, mudanças climáticas. Mudanças climáticas já há alguns anos uma das grandes agendas dentro de ESG, dentro de sustentabilidade de forma geral. Tá? Quando você traz ESG para uma agenda mais de investimentos, não é diferente. E a gente consegue observar isso, por exemplo, no plano de recuperação econômica, né, da União Europeia, que vem sendo discutido, elaborado, né, que é um plano que busca, ao mesmo tempo, você conseguir retomar o crescimento da atividade econômica, né, mesmo antes do contexto do Covid-19, que já vinha numa velocidade de crescimento bem baixa, né, acabou sendo afetado negativamente em 2020 por causa da pandemia, né, mas agora você tem um plano que ele é bastante focado em garantir que você entregue crescimento econômico ao mesmo tempo que você faz essa transição para uma economia mais limpa, né, e de baixo carbono. Tá? Enfim, também aqui no Brasil, né, a gente observa um engajamento cada vez maior, né, do setor financeiro em relação a temas climáticos, né, emissão de carbono, adaptação a riscos climáticos extremos. Tá? Então, por exemplo, você teve aqui um pacto assinado dentro de uma iniciativa chamada Investidores pelo Clima, onde investidores que representavam ali 1,2 trilhão em recursos geridos fizeram um compromisso de descarbonização, né, de seus investimentos, ou seja, vamos engajar para que as empresas tenham maior controle sobre suas emissões de CO2 e caso elas não se engajem, né, vamos migrar nossos investimentos para aquelas empresas que estão mais alinhadas com uma economia verde, com uma economia de baixo carbono, né? Enfim, acho que até falei um pouco disso, né, anteriormente, mas você começou a ver um posicionamento cada vez mais claro desde CEOs, né, de companhias até, enfim, ex-ministros da Fazenda, se posicionando em favor de que você tenha uma agenda governamental, né, que dê mais prioridade ao tema clima, ao tema combate às mudanças climáticas e ao tema descarbonização, né, da economia. Enfim, aproveitando um pouquinho aqui dos nossos minutos finais, outra tendência, principalmente do ponto de vista ambiental, né, que vem ganhando bastante força fora do Brasil, e a gente observa aqui também no contexto brasileiro, é a questão do phase-out de plástico. Né? Então, assim, como que você elimina o plástico que a gente usa no dia a dia nas nossas embalagens, nos produtos que a gente consome, e que existe uma questão ali de biodegradabilidade complexa, eventualmente contaminação ali dos oceanos, tá? E, enfim, a agenda ESG vem prestando atenção nesse tópico também, tá? Então, acho que é uma questão que vem ganhando força e vem chamando a atenção, e o que esse mapa aqui traz é um pouco do panorama de onde você tem iniciativas de eliminação, por exemplo, de sacolas plásticas no mundo. Né? Então, no Brasil, você tem um imposto parcial, uma restrição parcial do uso de sacolas plásticas em nível municipal e regional em praticamente todo o país. Né? Nos Estados Unidos, a gente também observa isso acontecendo de uma forma mais segmentada. Tá? Vários países da Ásia, né, e da África já baniram, né, embalagens plásticas. Enfim, enquanto alguns países da Europa, né, optaram por ter iniciativas de taxação, né, o imposto pelo uso dessas embalagens plásticas. Então, o objetivo é mais ilustrar, né, como essa questão do plástico também vem ganhando, dentro do ponto de vista ambiental, notoriedade dentro da agenda de ESG, né, de sustentabilidade de uma forma geral, e já chama atenção também, né, especialmente da comunidade de investimentos. Outro tema que, dentro do ponto de vista ESG, começou a ter uma relevância bastante significativa é a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Muitas empresas, né, no Brasil e no mundo, elas estão tentando cada vez mais conectar o core das suas atividades com o atingimento de alguma das metas ou submetas dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá? E também a comunidade financeira percebeu que ali, né, no atingimento desses objetivos, existe uma oportunidade de negócio bastante interessante. Então, a lógica é a seguinte: para o atingimento de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, a Agenda 2030 da ONU, você vai precisar de um custo
de investimento de 12 trilhões anuais, tá? Ou seja, você vai precisar de alguém que financie esses recursos. Então, assim, as empresas, né, o mercado de capitais vem observando nessas metas uma oportunidade de direcionamento de suas frentes de negócio, né, tanto com o intuito de gerar impacto positivo, quanto com o intuito de você ter um retorno do ponto de vista de negócio, um retorno do ponto de vista financeiro. Né? E por fim aqui, para eu acabar antes do tempo, queria falar um pouquinho de investimentos de impacto, de títulos verdes, mas acho importante falar isso aqui, né? Tentei abordar aqui alguns assuntos que eu achava que fossem relevantes no tema, tá? ESG é um tema que vem ganhando muita expressão, é relativamente complexo, né? Não é um bicho de sete cabeças, mas é relativamente complexo. Existem muita coisa nova saindo todos os dias nos meios de comunicação, na academia, pelos players que são mais practitioners, né, de investimento, e também pelas companhias. Então, a ideia aqui é tentar trazer um pouco de, né, caso vocês tenham curiosidade de saber, entender mais sobre o tema, né, tem algumas organizações que fazem uma boa comunicação e trazem informações sempre novas, relevantes. Né? Acho que o primeiro delas é o Princípios para Investimento Responsável. Né? Entrando no site, vocês vão conseguir encontrar bastante material para conseguir se aprofundar nessa questão. Tá? Enfim, vendendo aqui também um pouco do nosso peixe, né? No site da Cital, vocês também vão achar bastante relatórios, estudos e um pouco das nossas opiniões sobre temas de ESG de forma geral, tanto temas de ESG quanto temas de investimento de impacto. Né? A Capital Reset, né, uma revista eletrônica lançada há pouco tempo, eles têm vem trazendo bastante material relevante no tema, então vale a pena acompanhar para se manter atualizado dentro dessa questão. Tá? O SRI Connect ele funciona um pouco como uma rede social, né, um Facebook de ESG e investimento responsável, então se tornando signatário vocês passam a receber newsletters e ter um canal de comunicação bem interessante para poder estudar mais sobre o tema. Tá? A Environmental Finance também é uma revista eletrônica, se não me engano, inglesa, e que você consegue acessar bastante conteúdo, né, especialmente sobre temas associados a títulos verdes, né, produtos financeiros sustentáveis. Né, e a Exame ESG, né, braço ali da revista Exame, né, de revista de negócios, também lançou ali um braço mais voltado para investimento responsável e ESG, então acho que tem bastante conteúdo, caso vocês queiram, né, se aprofundar um pouco mais, estudar e conhecer mais. Enfim, garanto que é bem interessante, vale bem a pena, é um assunto super fascinante. E, enfim, acho que esse é um pouco que eu tinha para falar hoje. Tá? Deixei o meu contato ali com a Miriam e com a professora Dália. Se tiverem qualquer dúvida, estou à disposição para responder. Obrigada, Cristóvão. Muito interessante o ponto de vista que você trouxe. Gostaria agora de abrir para perguntas. Né? As perguntas elas vão funcionar para maior organização a partir da mãozinha levantada. Então, quem ainda não tem um bom conhecimento desse programa no Zoom, no menu embaixo, no menu inferior, vocês vão ver ali participantes. Clicando ali, vocês vão ver a lista dos participantes e levantar a mão. É só clicar ali e a gente vai abrindo para as perguntas conforme forem se organizando as posições. Então, a primeira pergunta vem do Luiz Fernando. Né? Fernando, pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta. Olá, boa noite a todos. Fala, Cristóvão, tudo bom? Tudo bom, Luiz Fernando? Bem, primeiro parabenizar pela exposição, te dizer que eu acompanho seu trabalho já há um tempo, o seu, do Gustavo Pimentel, né? Eu sou, aliás, uma função recente minha, eu sou assessor de investimentos sustentáveis no escritório da XP, chamado Veda. É um projeto que a gente está botando de pé agora, em outubro. A operação vai ficar de pé, depois de 2 meses de planejamento. Vai ser a primeira mesa para o varejo de ESG no Brasil. E muito disso pela influência. Eu sei que vocês não são neófitos, muito longe disso, né? Já vem fazendo essa introdução e dos investimentos sustentáveis há muito tempo e agora bombou no Brasil. Eu vou aproveitar, Cristóvão, fazer uma pergunta um pouquinho mais a fundo do que é o ESG, né?
em relação a todo o processo. Dentro da operação aqui na Veda, o nosso maior desafio, de fato, né, para avaliar os ativos e avaliar os fundos de investimento, na verdade, são várias perguntas. Essa primeira é saber o que você acha. Em relação a... Tem alguns pontos, né, em relação à exclusão de alguns ativos, isso do ISG, em alguns casos, ele é muito óbvio. A inclusão e o impacto, né? É isso mais que, no primeiro momento, nossos clientes perguntam, até mesmo os outros colaboradores. Mas tem um desafio aqui que eu estou tratando com a mesa, inclusive, de valuation, de fundamentalista aqui dentro do escritório, que é a relação de precificação de tendência dos ativos, né? E aqui eu vou colocar, por exemplo, como é que você vê a relação de mercado de carbono, como é que você vê a relação de parametrização, se você acha que essa precificação ela é local, ela é global, né? Eu vou colocar generalizar assim, mas minha principal pergunta seria essa. E como é que você vê o movimento do ESG aqui no Brasil e para a nossa região aqui na América Latina, né? Eu acho que é uma linha tênue para a gente não ancorar na agenda, né, do Norte, né? Eu acho que a Faria Lima, nesse primeiro momento, tem feito isso, é uma crítica, e desconsiderando um pouco nossos fatores de produção e todo o nosso desenvolvimento do nosso mercado para adotar uma agenda totalmente externa em relação ao ESG, né? Como é que você vê a importância de a gente ter uma linguagem própria para os investimentos sustentáveis aqui no Brasil? São algumas perguntas e obrigado aí pela aula, viu? Obrigado, Luiz Fernando. Eu anotei aqui os pontos, vou tentar cobrir todos eles, mas se eventualmente eu esquecer de algum, me cobra que eu dou continuidade. Questão de exclusão, né, de ativos. Acho que, de forma geral, né, acabei não abordando isso na conversa, mas existem N formas de você fazer a integração ESG. Uma delas é você pegar aquelas empresas que são ruins, tirar da sua carteira. A outra é você pegar só as empresas que são boas e incluir na sua carteira. E assim, não existe uma forma certa, uma forma errada de você fazer isso, né? Isso tem muito a ver com o seu mandato e a forma com a qual você se comprometeu a integrar ESG para o seu cotista, né, ou para o seu cliente, se você estiver falando ali de uma mesa de assessoria para investimentos, tá? Eu, particularmente, no contexto brasileiro, né, não sou muito a favor da questão de exclusão, né, total de ativos, pelo grande desafio que você tem em relação à diversificação aqui no Brasil, né? Então, você tem um universo de investimentos bastante limitado. A partir do momento em que você a partir do momento que você exclui empresas que tiveram histórico recente controvérsias, você acredita que essas são empresas que não podem melhorar ou que não vão fazer um esforço para isso, você, enfim, compromete muito a sua capacidade de diversificar seu portfólio e entregar alguma coisa com risco mitigado para o seu cliente final, tá? Então, acho que existe uma forma de você, eventualmente, sair, né, criar regras específicas para sair e entrar de ativos que são mais polêmicos, mais controversos, e não necessariamente sair desses ativos, tá? Eventualmente, a gente sabe que muitas vezes você sai de um ativo e você não exerce influência nenhuma, né, porque você é um investidor não relevante, levando em consideração o valor de mercado daquela companhia. É uma companhia que não depende do mercado de capitais para se capitalizar. Então, muitas vezes, você sair, você não está exercendo nenhum impacto, né? Você está meio que limpando, lavando as suas mãos ali. Então, acho que existem ferramentas, do ponto de vista de integração ESG, que podem ser mais eficientes do que sair. Simplesmente ter uma lista de exclusão para empresas que sejam ruins, tá? Mas eu também não julgo quem faz, né? Eu entendo que, você está ali comprado numa empresa que a governança é ruim, que a qualquer momento você pode ter um problema de grande escala, é uma dor de cabeça e muitas vezes pega mal, né, do ponto de vista de um portfólio que deveria ser verde. Mas não é ali a minha preferência. Eu acho que existem alternativas de integração ESG, especialmente no contexto brasileiro, são mais aplicáveis e mais eficientes do que uma pura lista de exclusão, tá? Falando, só complementando essa pergunta, se você conseguir colocar para a gente algumas referências principalmente falando de fundos de investimento, que eu acho que faz uma análise mais criteriosa, né, do ESG, quais são as suas referências aqui no Brasil, dando nomes, de inclusão e que fazem bem, né? Aí a gente pode dar nome,
aqui no Brasil e no mundo para você e para a Staui? Legal. Deixa eu pegar aqui primeiro no caso global, né? Tem principalmente algumas gestoras, né? Eu acredito muito que quando está na filosofia da gestora de que ESG é alguma coisa importante, você pode ter produtos com rótulos específicos e mandatos específicos para ESG, mas você consegue integrar isso de uma forma transversal. Tá? Existem alguns exemplos, principalmente fora, né, que são bem avançados nesse tema, então acho que a Schroders é um grande exemplo, assim, né? Enfim, a própria qualidade analítica deles, a capacidade interna que eles desenvolveram para avaliar os ativos do ponto de vista ESG, para integrar isso nos investimentos, misturando as mais diversas estratégias, é bastante referência globalmente. A Aberdeen também, uma grande referência, e eles têm algumas estratégias um pouco mais heterodoxas de integração ESG que são bem interessantes, né? Ou seja, vamos investir numa empresa que não é tão boa, vamos engajar com o management, vamos vender ela por um valor mais caro, gerando um valor através do ESG, é bem interessante. E assim, levando em consideração o contexto brasileiro, né, tem algumas gestoras que já vêm fazendo isso há mais tempo, então tem um pouco mais de corpo, né, um pouco mais de experiência em como fazer esse trabalho. Então dá para citar aqui, por exemplo, a Itaú Asset, né, que está lançando agora um fundo específico em ESG, inclusive para varejo, mas que já tem um processo de integração, né, que já tem bastante tempo. A gente consegue citar aqui, por exemplo, o trabalho que a Constellation faz com bastante seriedade, né, em relação a temas ESG. E pensando um pouco mais, acho que o Fama Investimentos acaba sendo apesar de ser um pouco menorzinha, né, acaba sendo uma referência interessante, uma abordagem própria, né, com bastante seriedade sobre o tema e bastante conhecimento interno já desenvolvido. Enfim, não sei se tá bom de exemplo, vale a pena citar mais. E vamos lá, a questão de... Você falou um pouco sobre precificação de tendência, né, precificação de carbono e como incluir essas coisas no valuation. Eu acho assim, é importante ter isso no valuation. Várias empresas começaram a integrar um preço interno de carbono, né? Ou seja, você passa a levar em consideração como que uma precificação de carbono poderia influir negativamente ou positivamente na sua taxa de retorno de investimentos. Então faz total sentido, né? A gente observa algumas regulações próximas a nós que já têm iniciativas de carbono bem implementadas. Então o Chile já vem cobrando carbono de termoelétrica, o Canadá já cobra de várias atividades econômicas, né? A União Europeia já tem um mercado de carbono estabelecido há um tempo e agora está migrando está estudando migrar para o modelo de taxação. Então, assim, é algo que em algum momento vai chegar, né? Difícil a gente achar que vai ficar sendo gratuito, né, você emitir milhões de toneladas de carbono todos os anos. É importante você estudar como que os seus investimentos se comportariam em diferentes cenários, né? A gente consegue aprender bastante com a experiência dos nossos vizinhos, mas você não consegue ter uma estimativa única de algo que é tão incerto, né? Depende de uma tramitação do governo, depende de canetada. Então, o que a gente tenta fazer, inclusive na Cital, é trabalhar com diferentes cenários, né, para entender como que os ativos se comportariam, no caso específico aqui de precificação de carbono, e tentar entender para além do preço do carbono em si, né? Cara, quando você mete uma taxação no mercado, um componente específico de custo de milhares de empresas, você muda os preços relativos da economia como um todo, né? Então, eventualmente, você está cobrando, taxando carbono na siderúrgica e você está beneficiando aquela mineradora que tem um minério um pouco mais limpo, sabe? Então, acho que é um exercício super válido de fazer, né? Eu acho que a incerteza não é desculpa para não calcular, porque preço do petróleo é incerto, preço de minério é incerto, demanda de consumidores é incerto, mudança tecnológica é incerta e está em todos os modelos de valuation, mas ainda assim é importante estar atento a essas tendências e fazer esse exercício, porque senão você não consegue, senão você está cego, né? Você está 100% baseado em hipóteses qualitativas, não sabe muito bem o tamanho que esse impacto pode levar. Deixa eu ver um pouco aqui. Tá, você falou um pouco dessa questão, né, de movimento Brasil, né, e como que a gente poderia ser menos colônia, integrar ESG de uma forma
mais característica com a nossa economia, né, levando em consideração a economia mais baseada em commodities, etc. Isso é algo que a gente sofre bastante, tá, Luiz Fernando? Os padrões, né, via de regra, eles acabam sendo muito criados pelo hemisfério norte, sendo seguidos aqui, né? Então, por exemplo, aqui a gente trabalha muito com a lógica de investimentos de dívida verde, né, os green bonds, social bonds, etc. E muitas vezes a gente, né, tenta justificar por que um investimento poderia ser verde, né, dadas as condições brasileiras, né? Mas ainda existe bastante preconceito, especialmente com setores de commodities, agrícolas, como você poderia ter, por exemplo, uma agricultura sustentável, e é algo que, sim, acho que a gente vai continuar seguindo os padrões europeus, né, por algum tempo, mas eu acho que é muito importante, né, agora, nesse momento que essa onda ESG começou a ganhar um pouco mais de expressão, eu acho que é muito importante que a gente consiga, né, pensar e criar os nossos próprios padrões de sustentabilidade nacionais, as réguas verdes, e consiga ter uma articulação um pouco mais a nível de governo para criar as nossas taxonomias, né? Você pode ver, assim, a taxonomia de finanças verdes da União Europeia saiu, né, no meados desse ano e virou referência para a América Latina inteira, né? Eventualmente a gente poderia criar as nossas próprias taxonomias, réguas, padrões e depender mais de uma visão europeizada, né, norte-americanizada sobre o que é sustentável e o que não é. Não sei, faltou algum ponto aqui? Não, já foi demais, cara. Tá ótimo. Obrigado, Obrigado. Gustavo. Obrigado. Bom, então, agora com a palavra o Herman. Oi, Cristóvão, tudo bom? Boa noite. Obrigado pela apresentação. Excelente. A minha dúvida é um pouquinho prática, na verdade, acho que talvez seja até simples. Você falou na sua apresentação que as informações disponíveis elas não são comparáveis, né? E isso dificulta a análise para fazer o investimento mais seguro. Qual seria hoje, na sua opinião, o modelo de reporte para acionistas, né, investidores, que é o mais adequado ou deveria ser o mais utilizado, e comparar se esse seria o GRI, que hoje é o amplamente mais utilizado, ou se o SASB poderia suprir algumas lacunas do GRI? Não, legal. Acho que essa é uma dúvida que sempre surge, né, principalmente o pessoal que trabalha com relato, de que GRI ou SASB. Né? Assim, eu acho que as duas organizações, né, tanto o SASB quanto o GRI, se entenderam, né, nesse ano em 2020, fizeram um pouco as pazes, e chegaram à conclusão de que são abordagens complementares, né, e ainda assim elas não são as abordagens únicas. Então, quando você pensa, por exemplo, né, isso é uma abordagem um pouco mais recente, né, da TCFD, né, Força Tarefa de Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas ao Clima, ela também traz um pouco de um padrão de relatos de informações que tem alguma complementariedade com o GRI e o SASB, né? Então, acho assim, não consigo dizer, né, se o GRI é melhor que o SASB é melhor que o GRI, tá? Mas eu acho que tem elementos nos dois que são muito relevantes. A gente sabe que o tempo do investidor é limitado, né, para ler os relatórios. A gente sabe que o tempo das empresas é limitado para construir os relatórios. E eu penso bastante assim, mais do que, né, priorizar um padrão ao outro, eu acho que é aplicar bem o padrão que você, né, entender que se encaixa melhor com a sua organização. Então, vou divulgar um dado, né, sobre diversidade, vou divulgar esse dado de diversidade padronizado para os últimos 3, 4 anos, se possível, né, auditado externamente, e com, enfim, todas as quebras necessárias para o investidor conseguir bater o olho e ter uma visão clara sobre como a empresa vai abordar esse tema. Mas, assim, eu acho que é menos escolher entre um e o outro, e o padrão que você escolher, você fazer bem feito, né? Se você puder escolher os dois, se você tiver recurso para isso, né, igual algumas empresas fazem, melhor ainda. Mas não saberia dizer, né, se tem um que seja o ideal, né? Acho que depende muito da realidade do setor e da atuação de cada empresa. Tá ótimo, muito obrigado, Cristóvão. Bom, agora a Annalise.
Boa noite. Eu trabalho no Poder Legislativo, especificamente com legislação ambiental, então eu não entendo bem o tema, vou fazer umas perguntas bem simples, talvez até simples demais. A primeira diz respeito, assim, imagino que a legislação, né, seja ambiental, social e outras, seja a base dessa avaliação que se faz no ESG para vistoriar as empresas ou para medir, né, a capacidade das empresas com esses temas. E eu queria saber, assim, como são elaborados indicadores, porque eu acredito que haja indicadores para poder justamente acompanhar o desempenho das empresas nesses 3 pontos. Porque, ao mesmo tempo, seguir somente relatórios emitidos por empresas, eu acredito que seja um pouco complicado, em certa medida, porque as empresas mesmo podem mascarar as informações que elas colocam nesses relatórios. São usados dados de outras fontes para conseguir também fazer a avaliação de uma empresa, né? Eu acho que isso é uma questão importante. Assim, eu pensaria, como se eu fosse uma grande investidora, que eu não queria apenas saber o que a empresa informa, mas eu gostaria de saber o que outras entidades ou que outros órgãos, instituições públicas, seja o que for, têm informações sobre aquela empresa, determinado tema. Então, são mais perguntas de curiosidade mesmo, para procurar entender como são feitas essas avaliações. Obrigada, pessoal. Obrigado, Analice. Não, excelente a sua pergunta, eu acho que ela é super relevante mesmo, ainda mais no contexto que a gente tem, onde você não tem obrigatoriedade por lei, né, de divulgar um relatório sobre o seu ESG. Você faz isso se você quiser, né, e não existe um padrão definido também pela legislação de como essas informações devem ser reportadas e se elas devem ser auditadas externamente. Você ter esse mecanismo de resposta ou de feedback, né, de uma parte relacionada externa é super relevante. Então, assim, tentar um pouco... não existe uma metodologia única de você avaliar ESG nas companhias, tá? E o que eu posso trazer aqui exemplos de como é feito. Tá? Então, acho que algo que a gente sempre tenta fazer aqui na Citaui é confrontar as informações divulgadas pelas companhias com informações que você obtém de fontes externas. Tá? E essas fontes externas, elas podem ser desde dados, bases de dados públicas que você consegue acessar, né? Informações sobre estudos ambientais e licenciamento ambiental de órgãos ambientais e secretarias de meio ambiente, seja a nível municipal, estadual ou pelo IMAMA, bases sobre autos de infração e processo no Ministério Público do Trabalho, são fontes bastante relevantes, e mesmo fontes que não são ligadas diretamente ao governo, né? Então, por exemplo, você tem empresa que se vende como a melhor relação com consumidores, né? O produto nunca dá problema, aí você vai lá no Reclame Aqui e vê que a nota dela está lá embaixo, com milhares de reclamações, né? E, enfim, a forma como a empresa está mensurando e reportando isso não condiz com esse feedback de partes externas. Então, assim, na nossa percepção, na nossa avaliação, na forma como a gente trabalha, é sempre tentar, ao máximo, né, confrontar as informações divulgadas pelas empresas, né, com base em informações externas. Uma excelente fonte de informação externa são veículos de mídia. Né? Veículos de mídia permitem você capturar eventos que podem desconstruir totalmente uma imagem que uma empresa, através de seus próprios relatos, constrói em relação a algum tema específico de sustentabilidade, sabe? Então, enfim, acho que essa pergunta ela nos traz aqui para um pouco do desafio, né, do trabalho de análise ESG, e um ponto que é muito importante, né? Você sempre não acreditar 100% no que a empresa diz. Lê o que a empresa diz, né? Entende um pouco do contexto que ela está dizendo, tenta confrontar com informações externas e sempre que você identificar algo que não está fazendo sentido, você volta para a empresa e questiona. Né? Cada vez mais as áreas de relação com investidores estão mais preparadas e mais dispostas a discutir sobre o tema. Eu acho que a única forma que você consegue ter uma análise menos viesada nesse sentido. Não muito diferente do que uma análise de investimentos, né, comum. Você também Sim, uma análise de risco, na verdade, né? De risco também. Porque, não, é justamente, quando falei de legislação, era justamente assim, confrontar se as empresas obedecem à legislação ambiental, vamos dizer assim, pertinente,
Então, esse aspecto é importantíssimo, porque se elas não seguem a legislação, é óbvio que elas não vão, né, ter uma linha ESG delas não é apropriada. Mas essa questão que tu falaste é justamente o que eu pensei de as informações externas. E eu fiquei pensando justamente nessa questão, por exemplo, um exemplo, multas do IBAMA, pega no sistema e vê se a empresa tem quantidade enorme de multas sobre determinado tema ambiental, é lógico que ela não segue a legislação como deveria, então tu associa uma informação com outra. Assim eu entendi melhor também como funciona as análises de vocês. Interessante. Obrigada. Está no caminho certo para fazer o trabalho que a gente faz, é bem por aí mesmo. Não, eu até não penso fazer o trabalho, mas isso me interessa do ponto de vista, assim, até na fala das empresas para trabalhos de consultoria que eu faço, quando elas colocam essa questão do ESG também como uma importância, né, crucial assim, para a ação delas. Mas, obrigada. Obrigada. Agora com a palavra, Ana Carolina. Oi, Cristóvão, tudo bom? Oi, tudo bom, Ana Carolina? Tudo. Queria tirar uma dúvida. Eu, por um tempo, eu trabalhei no banco de investimento, então eu entendo um pouco, não entendo muito, né? Mas eu entendo um pouco dessa perspectiva, dessa questão do ponto de vista do investidor e também sobre como o tema ali realmente é muito latente e também principalmente no lado deles. Mas hoje, trabalhando numa empresa de tecnologia, eu fico na dúvida e sobre um ponto que você, inclusive, trouxe até na apresentação, né? De uma das dificuldades que os investidores veem, que é justamente a questão de engajamento da liderança, né? Como que a liderança compra ali, nas companhias, compram o tema do ESG e realmente elas acabam trabalhando com eles. Aí eu queria ver contigo se você tem algum case, assim, ou então alguma uma percepção de como que a gente pode trabalhar, né, com esse tema ali dentro da alta liderança, quando ela enxerga, às vezes, o tema ESG de uma forma um pouco como distante ainda, ou então que ela tem um contexto um pouco mais conservador. Sim, sim. Não, muito legal essa pergunta, né, Carolina? Entendo que você está perguntando mais de dentro da empresa, né, de baixo para cima. Exatamente, exatamente. Essa aqui é bastante desafiadora, de fato. Eu não sei se vou conseguir dar uma resposta satisfatória, mas eu vou tentar aqui usar os argumentos que eu tenho. Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez que faz bastante sentido no contexto que a gente vive hoje, que é o seguinte: ESG nunca fez ninguém virar CEO de empresa, né? Já fez vários CEOs deixarem de ser CEOs. Um caso bem recente que a gente tem é o ex-CEO da Rio Tinto, né? Que, enfim, a mineradora operando ali na Oceania destruiu uma caverna aborígene, né? E o CEO foi demitido, né, processado, execrado ali da empresa. Então, assim, acho que com o tempo você vai construindo essa percepção de que esses temas, eles não são temas superficiais, tá? Quando você está de baixo para cima, cara, o CEO é teu chefe, você não consegue forçar ele, né, a fazer nada. O máximo que você pode fazer é incomodar ele ali, né? Cara, pô, é importante, né? Diversidade, né? Questão de resíduos. Então, acho que, enfim, de certa forma, o tempo acaba mostrando esses exemplos e cabe a ele, né, optar ou não por adotar essas novas tendências, e isso vai muito dizer o quanto ele vai ser ou não um bom CEO, né? Enfim, case que eu consiga trazer aqui é mais case de investimento, né? Então, por exemplo, a própria Verdin, que eu citei há pouco tempo, eles têm um case bem interessante envolvendo a BRF, né? BRF ali, dona da Seara, enfim, bastante nuggets processados, entre outros. Então, quando você pensa ali, acho que em 2016, 2017, você teve uma série de escândalos sanitários, né, e de corrupção também envolvendo a empresa, a Operação Carne Fraca Parte 2, onde havia denúncias ali de suborno a autoridades sanitárias para que elas aprovassem, né, frigoríficos que não estavam dentro dos padrões sanitários. Enfim, era uma empresa com ótimos fundamentos, né, com uma ótima história, que estava envolvida ali numa série de esquemas de governança, uma administração meio confusa, nebulosa, que fez com que, né,
distribuísse bastante valor para o acionista. Então, você tem, né, teve um fundo de fora, né, a própria Verdin, né, que comprou uma parte relevante dessa companhia, aí é mais fácil, né? Quando você compra uma parte relevante, você consegue influenciar na hora. Começou um trabalho de reestruturação do board, né, do conselho da companhia, colocou ali seus representantes, tentou profissionalizar um pouco a gestão, construiu uma cadeia de rastreamento de fornecedores focado em boas práticas trabalhistas e também desmatamento que, né, até hoje funciona muito bem, né? Tanto que a gente vê JBS apoiando pra caramba por questões de desmatamento e, né, a BRF, que é uma grande consumidora de soja ali do Cerrado, não está enfrentando esses mesmos problemas. Então, enfim, eles fizeram um trabalho bem significativo, né? Com isso, o valor da empresa naturalmente cresceu muito, né? E saíram. Foram lá, fizeram um trabalho, mas um pouco na lógica do private equity, saíram. Mas é aquilo, né? Ali você tinha um cara com uma capacidade, né, financeira de comprar uma parte, se tornar sócio da empresa e fazer essa transformação. De dentro para fora, de baixo para cima, sempre vai ser mais difícil, mas eu acho que sempre vale a pena incomodar, né, para o bem da própria empresa. Perfeito. Obrigada. Então, muito obrigada, Cristóvão, pela aula, por todos os esclarecimentos. Realmente foi muito interessante o tema, muito legal, de muito proveito para todos nós. Muito obrigada a todos os participantes por estarem aqui com a gente até agora. Uma boa noite para todos.